Presta atenção que hoje eu tô aqui para falar de um assunto chato, que é administração financeira. Eu vou ensinar você a montar um orçamento, como calcular a sua hora como artista e muito mais. Bora, bora, bora! Eu sou Daniel Linardi, artista 3D generalista, especialista em look dev. Tá bom. E você está no canal mais rico de espírito do 3D. De dinheiro tá meio foda. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, saiba que nós temos vídeos e tutoriais toda terça e quinta-feira para que você possa evoluir a sua carreira como artista digital. E eu não sei se vocês repararam no dia de hoje. Hoje é dia 27 de abril! É meu aniversário, galera. Parabéns, viu, seu cocô? Obrigado. E eu queria pedir um presente pra vocês. Deixa o like e comenta um joinha nesse vídeo pra eu saber que você tá assistindo e eu conseguir ficar mais feliz e fazer mais vídeo pra você. Nós, como os artistas, sempre temos um probleminha na cabeça. Eu acho que o nosso lado esquerdo do cérebro, que é o lado relacionado à administração, a finanças, ele não funciona. A gente só tem o lado direito, que é o lado da criatividade, da espontaneidade e da alegria. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Só que se você quer ser um artista profissional de qualidade, você precisa entender de administração financeira. Então vamos lá. Nesse vídeo a gente vai falar sobre custos pessoais, custos de ser um freelance, como ter um prolabore e o que é um prolabore, qual é a diferença de pessoa física e pessoa jurídica, como chegar no valor da sua hora, no valor do seu dia, como montar um orçamento e, tão importante quanto, como mostrar esse orçamento. A gente vai fazer um exemplo prático de como montar um orçamento e no final você vai ter acesso ao download dessa planilha que eu utilizo no meu dia a dia. Vamos lá fazer contas. Eu tenho aqui a minha planilhinha, eu estou usando o Excel do Google, mas você pode usar o Excel do Windows. Basicamente, despesas pessoais são aquelas despesas pessoais. Ah, agora eu entendi. São as suas despesas como pessoa para você viver. E eu separo isso de duas maneiras: despesas fixas e despesas variáveis. As despesas fixas são aquelas que você precisa dela para viver. Não tem como você viver sem isso. Por exemplo, o aluguel da sua casa, a parcela do seu carro, água, energia, IPTU, seu seguro de vida, blá 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 blá. Os valores que eu coloquei aqui são valores genéricos, né? Você precisa preencher com os valores de acordo com a sua realidade. As despesas variáveis, como academia, que acho que eu não tô indo, celular, taxas de banco, sei lá, se tem um empréstimo, parcelamento, lazer é uma coisa muito importante de você colocar aqui. Quanto no mês que você pretende gastar com lazer? Ah, eu quero passear, eu quero ir no cinema, eu quero ver um teatro. Você precisa calcular quanto que você pretende investir no seu tempo de lazer e ter isso definido nas suas despesas variáveis. Ah, mas eu não sei quanto que eu ganho para saber. Você é freelancer. A primeira coisa que você tem que fazer é calcular as suas despesas da maneira que você gostaria. E uma coisa muito importante é a educação. Você precisa ter um orçamento para educação. Ah, mas eu já sou formado. Pessoinha, se você é um artista, você vai ter que estudar para sempre e nunca mais vai parar de estudar, porque é assim a vida de artista. Então você precisa ter uma verba para educação, para comprar um curso, para comprar os meus cursos que eu tenho lá na mentoria3d.com. E eu estou separando a despesa física da despesa jurídica justamente porque quando você for se tornar um freelancer, você tem que criar a mentalidade que agora você é uma empresa e você vai estar prestando serviço para outras empresas. Então as despesas de um freelancer: você tem um computador, vamos supor que você fez ele em 12, 24 vezes, já que a gente sabe que um computador para trabalhar com renderização, com edição de vídeo, é um computador caro. Então você tem o valor do seu software que você precisa pagar. Vamos supor o Cinema 4D aí, vai dar os seus 700 euros por mês. Aí você tem o valor de um outro software, linha Adobe, que você precisa pagar. Aí você tem um plugin,
Você precisa ter o seu site, o seu e-mail, porque você precisa ser encontrado, isso vai ter um custo. Oi, deixa eu te mostrar como eu criei o meu site. O seu backup em cloud, você precisa ter um backup de todos os seus arquivos, porque imagina se dá um PT no seu computador, o que você vai fazer? Eu já me ferrei com isso e não é legal você perder o job de tudo que você fez em um mês, em um dia. E aí você tem que refazer todo mês em 3 dias. Tem que pagar um banco de imagem, a sua internet vai ter que ser uma internet boa. Você vai precisar pagar marketing, porque você vai ter que divulgar os seus trabalhos. Só simplesmente postar no seu Instagram talvez não seja tão viável. Você posta uma nova arte lá e é legal você dar um dinheirinho ali pro teu Instagram para ele dar uma alavancada na divulgação. Você vai precisar de um contador para cuidar da parte jurídica da sua empresa, para você conseguir abrir a sua empresa de forma correta e conseguir emitir as notas fiscais e pagar os impostos. O imposto aqui, no caso, eu não estou considerando, porque quando a gente vai montar o orçamento, a gente vai considerar o valor do imposto parte do trabalho que a gente vai debitar no próximo mês ou quando a gente receber. Vocês vão entender mais pra frente. E uma coisa muito importante que a maior parte das pessoas não pensa é a manutenção. Você precisa ter um valor de reserva para manutenção. Sei lá, deu problema no seu computador, você não tem uma reserva para manutenção? Ai, mas Daniel, eu não preciso de tudo isso para ser um freelancer. Melhor ainda, então você vai pegar e você vai editar essa planilha de acordo com a sua realidade. E como a gente vai calcular o valor da nossa hora? Bom, a gente já sabe quanto a gente precisa para viver como pessoa e como freelance. E agora a gente vai nessa nova aba aqui. Então eu tenho que o meu Prolabore, o que é Prolabore? Prolabore, do grego pro e do francês labore, nada mais é do que o salário que o dono da empresa ganha. Se você quer ser um freelancer profissional, você precisa emitir nota fiscal, você precisa pagar imposto e para isso você vai precisar de uma empresa. Já que você é o dono da sua empresa, você não recebe salário, você recebe um prolabore, que é basicamente um salário que você vai retirar todo mês e o restante do valor, o lucro que deu na empresa, ele vai ficar lá guardadinho, você não mexe. Não é porque você é o dono da empresa que você vai cagar com ela. Eu já fiz isso e não foi legal. Você precisa ter um controle e o modo de ter o controle é esse Prolabore. Então a gente sabe que a soma das nossas despesas pessoais vai dar esse valor e a gente sabe que a soma dos custos da empresa é esse e depois o total é esse valor. Então, nesse caso aqui, esse artista que eu coloquei valores extremamente genéricos, ele precisa de R$ 9.170 para sobreviver. Porra, tudo isso? É lógico que ali eu poderia reduzir algumas coisas se eu não conseguisse fechar todo esse valor. Eu posso reduzir as minhas despesas variáveis, eu posso reduzir alguma coisa como freelancer, mas o meu ideal é 9.170 para sobreviver nesse caso aqui. Como eu sei o valor da minha hora? Primeiro eu tenho que definir quantas horas eu quero trabalhar por dia. No caso aqui, eu estou trabalhando 8 horas por dia, vezes 20, porque eu não vou trabalhar nos finais de semana. Então eu tenho aqui que as minhas horas trabalhadas no mês são 160 horas. E aí eu tenho o valor da minha hora, que nada mais é do que o meu valor total dividido pela quantidade de horas que eu vou trabalhar no mês. Então o meu valor de hora é de R$ 57,00. E o valor do dia é o valor da hora vezes 8, que é a quantidade de horas que eu vou trabalhar no dia. Perfeito, muito legal. Agora a gente já sabe quanto custa a minha hora e qual é o valor mínimo que essa minha hora tem que ser cobrada quando a gente for montar o nosso orçamento, que é o que a gente vai fazer agora. Presta atenção que essa parte é complicada. Quando eu vou montar um projeto, por mais que eu vá fazer todas as etapas, eu não monto ele pensando como se fosse somente eu. Eu monto o projeto pensando em dividir ele com outros artistas, porque é o que eu normalmente faço. Eu divido esse projeto com mais artistas para que tenham mais cabeças pensando, o resultado final desse trabalho vai ser melhor e ele vai ser entregue num prazo muito menor e a chance de eu fechar esse contrato é maior do que se eu estivesse trabalhando sozinho. Então tenham isso em mente. Vale muito mais a pena você trabalhar em equipe, dividir aquela grana com todo mundo do que querer ser ganancioso e às vezes nem fechar o job. Eu coloquei aqui os principais itens que a gente tem em uma produção publicitária, só que é bem possível e com certeza vai acontecer que dependendo do projeto você vai precisar de mais itens ou menos itens e você vai adaptando isso de acordo
com a sua realidade. Como é que essa planilhinha funciona? Eu tenho o item, eu tenho os dias que eu levo para fazer esse item, o valor desse item, o fator X, que é uma coisa muito importante que a gente vai falar daqui a pouquinho, e aí eu tenho o total. Vamos junto preencher na prática esse orçamento e entender como que ele vai funcionar. Para começar, vamos definir um briefing, que é o que vai precisar ser feito. No nosso caso, vai ser um filme 3D de um personagem falando durante 2 minutos e interagindo numa fazenda. Eu vou precisar fazer um roteiro para esse filme. Quantos dias eu vou levar? Acho que eu vou levar 2 dias para fazer o roteiro. Automaticamente ele vai me calcular o seguinte, ele vai pegar o meu valor hora da outra planilha e vai fazer... Meu valor hora não, ele vai pegar o meu valor dia e vai fazer vezes a quantidade de dias que eu vou precisar para esse trabalho. Mas Daniel, eu levo apenas meio dia para fazer. Se você leva menos de um dia para fazer, considere um dia inteiro. Porque vamos supor que dá algum erro, você teve um piriri, você passou mal e não pôde entregar aquele trabalho. Ou por mais que você conseguiu fazer esse trabalho em meio período. É muito provável que você não vai fechar o trabalho no outro meio período e aí você vai ficar meio período sem ganhar. Então sempre arredonda para cima para cobrir imprevistos e cobrir essa agenda vazia. Storyboard, é um vídeo de 2 minutos, eu vou precisar desenhar todas as cenas, sei lá, eu acho que eu vou precisar de 4 dias, tô chutando, tá galera? Vou precisar de 4 dias para fazer o storyboard. Eu vou precisar do concept art daí do personagem, vou precisar dos cenários e vai ter um pack de produto lá no final, vou ter que desenhar tudo isso, vou precisar de 5 dias para fazer o concept art. Aí eu vou precisar de 2 dias para fazer o animatic, aí eu tenho que modelar todo o cenário, o personagem, os packs, vou levar mais uns 7 dias para modelar tudo isso. Rig, vou ter que rigar esse personagem, rigar a máquina, o produto que vai estar aparecendo lá no cenário, então vai mais 5 dias para rig. Vou ter que fazer as texturas, o cabelinho e tal, mais 4 dias de look dev. São 2 minutos de animação. Cara, 2 minutos de animação é bastante tempo, levando em consideração que esse personagem vai ficar falando igual eu o tempo todo sem parar. Vamos colocar uns 10 dias. Detalhe, esses dias são dias úteis, a gente não considera final de semana e feriado. A gente é um trabalhador normal como qualquer outro. Não é porque a gente está trabalhando em casa que a gente tem que se submeter ao cliente e fazer do jeito que ele quer e trabalhar de final de semana. Sim, menina. VFX no caso não vai ter. Iluminação eu levo uns 2 dias para fazer. Render, filho do render, eu vou levar um dia para renderizar. É importante você colocar no seu orçamento o cálculo da sua máquina renderizando. Por mais que você não vai estar lá fazendo na prática, você não vai estar podendo fazer outra coisa porque a sua máquina vai estar renderizando. Então esse render tem que ser custeado. E isso, vamos supor aqui que dá um dia. Pós-produção eu levo uns 2 dias para fazer. Motion não vai ter. Locução, um dia. Locução um dia. E mais 2 dias para fazer, mais uns 3 dias para fazer sound, e aí eu vou precisar comprar R$1.500 de modelos, sei lá, no Turbo Squid ou de Brush, sei lá, vou precisar gastar R$1.500 para fazer esse job. Beleza, então a gente já sabe que esse job ele teria um subtotal de R$28 mil, ele ia custar R$28 mil. Só que agora tem uma coisa muito importante que é o fator X. Fator X é uma coisa muito pessoal, que é o seu conhecimento de mercado, é o seu conhecimento, a sua experiência de quanto custa isso daí. É basicamente o valor e a demanda do produto. A gente sabe que quando a demanda é muito grande, esse preço tende a subir. A mesma coisa acontece quando a gente tem uma escassez de profissional e esse preço costuma ser mais alto quando a gente não tem profissional para fazer. A gente precisa filtrar esses valores com o fator X. Se você não tem a menor ideia da média de valor de cada uma dessas profissões, assista o vídeo que está no card aqui em cima, porque eu falo a média de valor de cada um dos profissionais e você vai conseguir ter um parâmetro para ver se o seu valor está dentro da média de mercado. Então tá, eu vou colocar aqui que roteirista é um valor 1, ou seja,
tem bastante roteirista, então o valor tá ok. Eu sei da minha experiência que rigger é um profissional difícil de achar, um profissional bom que faça um rig bom. Então o valor dele pode ser 2. Então custaria 4.000 e em vez de ser 2.000 e blá blá blá, vai ser 4.000 e blá 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 para fazer o rig. Porque o valor de mercado dele é mais alto. Ao mesmo tempo, sei lá, pegar aqui hipoteticamente iluminação. Iluminação, todo mundo sabe fazer iluminação, tem um monte de profissional que sabe fazer, então o valor de mercado dele pode ser 0,5, é metade do que é o valor hora. E aí você vai tendo o seu bom senso e a sua experiência de mercado, você pode entrar em contato com outros freelancers, com outras agências, pedir orçamento para você ter uma média de comparação desse valor na sua região, porque o valor pode variar e variar muito de acordo com o nível do profissional, se ele é amador, se ele é sênior, se ele é o sobrinho do dono da agência, se é uma agência de publicidade, se é um freelancer, se é uma super ultra capital, se é uma cidade mais afastada. Então você tem que ter em mente aonde você está se situando e para quem você está trabalhando. E isso só a experiência de campo que vai dizer para você. Beleza, preenchi aqui o meu fator X e aí eu tenho o meu total real de quanto vai custar cada um desses itens. Muito importante, a sua empresa precisa lucrar, não é simplesmente o seu prolabore. Vamos supor que amanhã você fechou muito job e você precisa contratar alguém fixo para te ajudar. Você tem que ter uma grana guardada para pagar mais um salário e isso a gente vai calcular na nossa margem de lucro. Aqui no caso, eu estou colocando 20% de lucro do total. Ou seja, eu coloco 20% em cima do valor total como lucro para a minha empresa. Então eu tenho o meu subtotal, que é a soma de tudo isso, mais a margem de lucro. E aí eu tenho uma coisa muito importante que às vezes a galera iniciante não coloca na ponta do lápis e se ferra igual eu me ferrei, que é o imposto. A gente precisa calcular no nosso orçamento o imposto. Aqui no caso eu coloquei 10% de imposto. Se você for uma MEI, se você for uma limitada, varia muito esse valor de imposto. É só você perguntar para o seu contador e ele vai te dizer qual é o imposto que você precisa pagar. E aí eu coloco o imposto relativo ao subtotal. E aí eu tenho um total real que é a soma do meu imposto mais o meu subtotal, beleza? Então para fazer esse job me custaria R$33 mil. Lembrando, isso pode variar pra caramba de acordo com o estilo da arte, de acordo com a necessidade, de acordo com o prazo, de acordo com o local. Então isso aqui é um valor genérico, tá bom? É claro. E aí eu tenho o prazo que ele vai demorar 48 dias para eu fazer sozinho esse filme. Só que às vezes o cliente não tem 48 dias, ele tem 20. Como é que você faz isso daí? Existem duas maneiras. A primeira é estar colocando, em vez de um profissional fazendo aqui, você coloca vários profissionais que conseguem trabalhar ao mesmo tempo. Então, enquanto o profissional está fazendo o look dev, o outro está fazendo o rig. E se você coloca 2 artistas para fazer o concept art, então você vai diluindo isso em mais profissionais e com isso você diminui o prazo. E vamos supor que você mandou essa proposta para o cliente e mesmo assim ele, preciso para ontem, só que o seu valor não vai conseguir cobrir isso. E aí você coloca uma coisinha chamada margem de urgência. Você não vai se matar, virar suas noites, simplesmente porque o cliente não se planejou para ter aquele vídeo. Se ele quer um vídeo que demora 20 dias em 10 dias, você pode cobrar uma margem de urgência e com isso colocar mais profissionais para trabalhar dentro de um período humano, né? Você também não vai ser retardado de falar para a galera varar noites e noites e noites. A não ser em casos específicos, você cobra uma margem tipo absurda e o cliente quer pagar porque ele quer para amanhã isso daí. O que na verdade eu acho uma grande de uma babaquice, porque se todo mundo se planejar, todo mundo vai ter job e todo mundo trabalha numa boa, né? Então eu tenho aqui as minhas despesas totais referentes a 48 dias. Como esse cálculo é feito? Eu pego o meu valor do dia, que está aqui, e faço ele vezes esse valor do prazo dividido por 30. E aí eu chego em quanto, vamos supor, se aqui fosse 30, seria exatamente esse valor aqui, esse valor total. No caso, são 48 dias, então para 48 dias eu trabalho
eu preciso de 14 mil reais para estar trabalhando. Aí eu tenho o meu sublucro, ou seja, quanto que eu vou lucrar com esse projetinho, que basicamente eu pego tudo que é terceiro ou compras e imposto, somo e subtraio ao valor total. Então eu tenho o meu sublucro, que é isso aqui, e aí eu tenho um lucro de 14 mil reais, que é basicamente o valor do meu sublucro menos as despesas totais. Então eu tenho um lucro de 14 mil reais nesse projeto. Só que é extremamente importante você ter a consciência de que esse valor não é seu, porque o seu valor já está sendo pago no Prolabore. Esses 14 mil reais é um valor a mais que vai ter que ficar na sua conta jurídica, não na sua conta física. Você vai precisar ter duas contas. A sua conta jurídica é aquela que vai estar na sua nota fiscal quando você enviar para o cliente, porque é muito mais profissional você separar as coisas. E muitas empresas exigem uma conta jurídica, eles não fazem o pagamento em contas de pessoa física. E aí você vai ter esse valor guardado lá na sua conta jurídica para uma emergência, para algum momento, ou a cada 6 meses ou a cada 12 meses você decide que vai existir uma retirada da sua empresa. A cada 6 meses eu vou tirar 50% de tudo que tiver lá e vou gastar da maneira que eu quiser. Tenho R$2, vou gastar no Subway. E tão importante quanto saber calcular o seu orçamento é como você vai apresentar para o seu cliente para ele enxergar que você é um profissional. E a gente precisa apresentar da seguinte maneira: independente se você vai apresentar isso em um PDF, em um site, só não me manda por WhatsApp o valorzinho escrito ou no e-mail. Seja profissional, cria um PPT, um PSD, sei lá, cria uma identidade visual para você para estar divulgando esse orçamento. Faz uma proposta bonitinha, porque isso já vai mostrar que você é profissional e que você faz a coisa direito. E isso pode ser a diferença entre fechar um contrato com você ou com o seu concorrente. Então você tem que fazer o seguinte quando você for apresentar um projeto: uma tabelinha que nem essa daqui, com a descrição do projeto, tudo que você vai fazer, no caso, filme de até 2 minutos com um personagem, rig, iluminação, modelagem, tudo que vai fazer, Full HD, 24 FPS, entregue em arquivo digital. Você descreve tudo isso porque isso vai valer como um contrato e isso é uma prova jurídica se caso lá na frente dê algum problema. Você tem que colocar o prazo, o valor unitário para execução. Vamos supor que o cara quer fazer 10 personagens. Você vai colocar o valor de um personagem e aí você coloca quantas unidades, o subtotal, ou seja, o valor unitário vezes as unidades. Você coloca o descritivo do imposto separado. É importante para o cliente ver o imposto separado do valor. E isso vai te ajudar em negociação. Porque às vezes o cliente quer, aqui deu o valor total de 3.300, tem como fechar em 3? Cara, não tem, porque 3 na verdade é o que eu preciso para fazer o job, 3.300 é o meu imposto. Então você, de uma maneira justa, utiliza o imposto como uma forma de cobrar o seu valor, porque não faz sentido você pagar pelo imposto, o seu cliente que está querendo o job que precisa pagar o imposto. E o outro presente do meu aniversário para vocês é que essa planilha está disponível para download. Você pode utilizar ela da maneira como você quiser e está editando de acordo com a sua necessidade. Para fazer o download, você precisa dar 3 pulinhos, bater 2 palmas, dar um like no vídeo, descer nos comentários, comentar um joinha e aí vai aparecer lá no comentário fixo o link para o download. Se você não fizer exatamente essa sequência de passo, não vai aparecer o link para download, beleza? Se você chegou até aqui, quer dizer que eu te ajudei de alguma maneira. Então deixa um comentário falando como que eu te ajudei, ou só deixa um joinha para saber que eu te ajudei. E comenta se você faz alguma coisa diferente, se você utiliza uma maneira diferente de criar o seu orçamento. E vamos discutir sobre isso daí. Se você ficou com alguma dúvida, também deixa um comentário com a pergunta que eu vou estar respondendo. E muito obrigado por estar até agora aguentando essa minha linda voz falando sem parar. E até o próximo render. Valeu! Isso aí! Comenta no vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Uhul! É isso aí!